Olá, meus irmãos, muito boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que hora que você vai ver esta mensagem. Eu sou o evangelista Ed, eu te convido, venha comigo em uma breve meditação. Se você gostar, deixe o seu like, compartilhe a mensagem pregada deste canal. O que faço aqui é para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Ele disse para pregar a sua palavra. É o que eu estou tentando fazer. Te convido, venha comigo em uma breve meditação. Quero falar sobre acontecimentos proféticos na área da escatologia bíblica. Há 2000 anos atrás, o Senhor Jesus estava perto do templo. Os discípulos chamaram o Senhor Jesus para lhe mostrar a beleza, a estrutura do templo que Salomão tinha feito e que Herodes tinha reformado. Na realidade, era um templo formoso e muito lindo. Era o orgulho do povo judeu. Os discípulos então queriam que o Senhor Jesus o admirasse, vendo a estrutura desse templo. Mas o Senhor Jesus disse para eles: Não vede tudo isto, em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra sem que seja derribada. Outro dia o Senhor Jesus estava no Monte das Oliveiras, os discípulos estavam curiosos e chegaram ao Senhor Jesus Cristo querendo saber sobre aquilo que o Senhor Jesus tinha dito. E lhes fizeram a seguinte pergunta: Senhor, quando acontecerão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus Cristo logo disse para eles: acautelai-vos para que ninguém vos engane. O Senhor Jesus disse isso, está em Mateus capítulo 24, todo o sermão profético. Mas eu quero ler aqui no livro de Lucas, capítulo 21. Este é o sermão profético também do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: Mas quando vir Jerusalém cercada de exércitos, sabei que é chegada a sua desolação. Os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade, que saiam. E os que estiverem no campo, não entrem nela. Foi uma advertência que o Senhor Jesus Cristo deixou exclusivamente para o povo judeu. E a profecia tem duplo cumprimento. Parte desses cumprimentos aqui aconteceu 38 anos depois da morte do Senhor Jesus Cristo. Quando o general Tito, por ordem de Vespasiano, ele cercou a cidade e entraram na cidade os seus soldados e trucidaram aquela cidade, matando homens, mulheres, jovens e crianças, matando o que eles viam pela frente, em cumprimento àquilo que o Senhor Jesus tinha dito para eles. Mas Jesus disse: os que estiverem nos montes não voltem, os que estiverem no telhado não desça para tirar alguma coisa. E ele disse ainda: ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Isso aconteceu 38 anos depois da sua morte. Está aí para quem quiser ver. No livro de Mateus, capítulo 24, e no livro de Lucas, capítulo 21, é o que vemos. E também em Marcos, capítulo 13, do 1 ao 13, chama-se o sermão profético. Vamos analisar uma coisa. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que estiverem no campo não voltem, nem entrem nela. Porque dias de vingança serão estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. E Jesus já advertiu das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Ele disse: cairão ao fio da espada, e para todas as nações eles serão dispersos. O Senhor Jesus já tinha avisado a eles. Lembra quando o Senhor Jesus disse para o povo judeu sobre a cidade deles? Quando ele disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como uma galinha junta os pintinhos e não quiseste.
E ele, então, olhando para o povo judeu, ele disse: a vossa cidade ficará deserta. E isso aconteceu 37, 38 anos depois. A perseguição maciça veio sobre o povo judeu. Segundo a história, dizem que 1 milhão de judeus, mais de 1 milhão de judeus morreram no ano 70. Foi o cumprimento, então, daquilo que os discípulos quiseram saber. Diga para nós, Senhor, quando serão estas coisas? Que coisas? Não ficará aqui pedra sobre pedra? Jesus estava falando sobre a derribada do templo, que era o orgulho do povo judeu. O povo então foram disperso, deu-se então a diáspora. Quase 1900 anos, o povo perdido pelo mundo todo. Porque na profecia do Velho Testamento, diz ali que o povo judeu ficariam fugitivos, comeriam os pães rotos pelas nações, beberiam as águas amargas, seriam eles perseguidos pelas nações. Mas iria chegar, na profecia bíblica, iria chegar o tempo em que eles seriam reagrupados novamente. Se você ler lá no livro de Isaías, capítulo 66, o verso 7 e o verso 8 a seguir, ali está escrito: poderia nascer uma nação em um só dia? Sião esteve de parto e já deu à luz aos seus filhos. E quando que isso aconteceu? Aconteceu no dia 14 de março de 1948. Estamos praticamente 74 anos depois do cumprimento desta profecia. E na profecia diz que esta nação, esta geração, iria ver os cumprimentos proféticos. E pelo que entendemos, a nação pode durar 70 até 80 anos. E nós estamos no cumprimento desta profecia, 74 anos praticamente. Até os 80 anos tem 6 anos. Eu não vou afirmar, mas é o que eu penso. Até se cumprir 80 anos, o que pode acontecer? Poderá acontecer o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, pelo que entendemos, se cumprirá dentro da última geração de judeus. E pelo que compreendo, a última geração de judeus começou em 14 de maio de 1948. Estamos dentro deste tempo. E olha o que vemos lá no Salmo 90, que a vida do ser humano vai de 70 até 80 anos. E o que passar disso é canseira, é enfado. E ali tem um ponto que me deixa encabulado, quando diz ali: e nós voamos. Sabe-se lá se ali não está a codificação do arrebatamento da igreja. Sabemos que para o arrebatamento da igreja não tem mais nenhum cumprimento. Tudo já aconteceu. Pelo que penso, o primeiro sinal para o arrebatamento da igreja é o que eu penso. Aconteceu em 14 de maio de 1948. Foi o começo da última geração de judeus. Não falta mais nada para isso acontecer. O que falta é muitos sinais para acontecer a segunda vinda de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, você que serve a Deus, você que faz parte da Igreja de Cristo, você sabe de uma coisa? Se não sabe, fica sabendo a partir de agora. A primeira vinda de Jesus Cristo não foi para a igreja. A primeira vinda do Senhor Jesus Cristo foi exclusivamente ao povo judeu.
Ele veio com vários objetivos para cumprir vários protocolos, mas entre os objetivos e os vários protocolos, tem dois protocolos maiores, que são o cumprimento da lei dos profetas, que nem Moisés, nem os judeus puderam cumprir a lei e os profetas, precisou então Jesus Cristo vir para cumprir a lei e os profetas. E você sabia também que no tempo de vida terrena do Senhor Jesus Cristo, ele estava debaixo do Velho Testamento? Ele estava debaixo do Velho Testamento, tratando exclusivamente com o povo judeu. Mas ele não foi bem-vindo, não foi bem visto. Chamaram ele de falso profeta, de comelão, de beberrão. Judeus e romanos, no tempo do Velho Testamento, em especial as lideranças religiosas, se uniram e começaram a perseguir o Senhor Jesus Cristo. E não só perseguiram, mas o mataram. É claro que tudo isso estava na profecia e tinha que acontecer. Então, note uma coisa: a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo não foi para a igreja não existia ainda. A igreja existia sim, mas na presciência de Deus. O Senhor Jesus não tinha ainda estabelecido a sua igreja. Mas os judeus o rejeitaram. E ele chegou a dizer sobre a cidade dos judeus: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como uma galinha junta os pintinhos e não quiseste. Em outras palavras, o Senhor disse aos judeus: eu vim em nome de meu Pai, não me recebeste. Virá outro em seu próprio nome, a esse vocês o receberão. Mais uma vez os judeus serão enganados. Por quê? Porque eles estão aguardando o Messias. E quem vai chegar é o anticristo. E eles vão receber o anticristo como Messias. E mais uma vez eles serão enganados. Porque o Messias vem com duas promessas para o povo judeu. E quais são as promessas? O anticristo vai fazer uma reunião, e nesta reunião, está lá no livro do Apocalipse, capítulo 17, o verso 12. Ele vai fazer uma reunião de urgência e de emergência, e nesta reunião ele vai prometer duas coisas ao povo judeu: reconstruir o templo, que é o sonho dos judeus, o templo que eles perderam no ano 70, por causa da desobediência, eles perderam o templo. Jesus Cristo disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que aqui não vai ficar pedra sobre pedra sem que seja derribado. Isso aconteceu 37, 38 anos depois da morte do Senhor Jesus Cristo. De lá para cá, eles ficaram sem templos. Eles têm apenas um lugar, não de adoração, mas sim de lamentação. O muro das lamentações. O sonho deles é receber novamente o templo de volta. E o anticristo, quando se manifestar, ele vai fazer duas promessas e ele vai cumprir. Vai reconstruir ou construir o templo novamente e vai fazer cessar a guerra entre os irmãos judeus e árabes. Ele vai dar guarida ao povo judeu. Mas o povo judeu, dentro de 3 anos e meio, eles vão perceber que foram enganados. Mais uma vez, quando chegarem no templo para adorarem a Deus, eles vão se deparar com uma imagem, a imagem do anticristo. E os judeus não adoram imagem, então eles não vão adorar e logo começará a segunda parte da tribulação. Primeira parte é a tribulação, segunda parte é grande tribulação.
eles vão ser perseguidos. A igreja, antes de tudo isso, já foi arrebatada. A igreja será arrebatada antes que se manifeste o anticristo. A igreja estará na glória com o Senhor Jesus Cristo. Mas aqui na terra, os caos, os ais, o mundo praticamente entrará em colapso geral, na área da saúde, na área da tecnologia, na área da economia, na área política, em todas as áreas, o mundo ficará em um caos. Então vejamos, haverá uma reunião de urgência e de emergência. Mas olha o que diz as Escrituras Sagradas. Quanto aos judeus, cairão ao fio da espada, e eles serão levados cativo para as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios. Há quase 2000 anos, Jerusalém recebe gentios de todas as partes do mundo. É a igreja, aliás, é a cidade mais visitada do mundo, praticamente. Jerusalém, pessoas de todas as nações visitam Jerusalém. Até a igreja do nosso tempo, os pastores fazem caravanas para irem para Jerusalém. Quem pode, maravilha. Mas o que está acontecendo nesse tempo é a síndrome de Jesus. Muitas pessoas que vão para lá, muitos estão sentindo-se como se fosse Jesus e voltam para suas nações fazendo afirmações falsas. Em especial, a grande liderança das igrejas do mundo todo voltam trazendo coisas supostamente ungidas e começam a enganar o povo de Deus. Mas a Bíblia já é clara quando diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Infelizmente, muitos daqueles que vão para lá, no auge da grande alegria de estar no lugar onde nasceu o Salvador, vão passear pelos lugares aonde ele passou. Isso é muito bom. Mas quando se deparam ali no Jordão, vê as pessoas se batizando e entram no rio para se batizar novamente. Heresia. Porque é um só batismo, uma só fé, um só Senhor. Isto é o que a Bíblia diz. Mas vejamos, tem a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Note uma coisa. Os líderes religiosos daquela época perseguiram e mataram o Senhor Jesus. Jesus então reuniu a sua igreja, que era pequenininha ainda, porque os judeus rejeitaram, e ele então deixou as bases da sua igreja. E muitos admiradores. Então, quando ele se despediu, ele chamou a todos para ir ao Monte das Oliveiras, porque seria ali a despedida dele. E ele disse ali para os seus discípulos e para os seus admiradores: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele disse isso a 500. Os 500 foram, mas o desânimo abateu a mais de 300 pessoas. 380 praticamente desistiram. O Senhor já tinha dito para eles ficarem lá, porque ele disse antes de subir: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando eu for, rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem conhece. Ele estará convosco e vos fará lembrar de toda a palavra que eu vos tenho dito. Em outras palavras, ele será o meu representante na terra. 50 dias depois da morte do Senhor Jesus se passa e o Espírito Santo desceu exatamente no dia de Pentecostes para inaugurar a igreja do Senhor Jesus Cristo.
Aquela igreja a qual o Senhor Jesus disse que as portas do inferno não iriam prevalecer sobre ela. E ela está rompendo em fé. Há 2000 anos atrás e hoje, são milhões e milhões que fazem parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. E note, quando estou dizendo igreja do Senhor Jesus, eu estou falando, não estou falando do nome de nenhuma denominação, de nenhum ministério. Mesmo porque a igreja do Senhor Jesus é seres humanos que estão dentro das denominações, dentro dos ministérios. Só o Senhor Jesus sabe quem são os seus. Mas vejamos, quando o Senhor Jesus subiu para a glória, 2 anjos desceram e disseram para aqueles irmãos: varões Galileu, por que estão olhando para cima? Esse Jesus que de entre vós subiu é o mesmo, ele vai descer. E ele não desceu ainda. E esta descida que os anjos disseram é a segunda vinda de Jesus. Note, a primeira vinda foi exclusivamente para o povo judeu. E note uma coisa, a segunda vinda não será para a igreja, será também para o povo judeu. Porque a segunda vinda de Jesus Cristo será dia tenebroso. E na profecia do Velho Testamento, em especial lá em Zacarias, está dizendo, Zacarias 12, ai dos que esperam o dia do Senhor, porque será dia de trevas, de densas trevas. O dia da vinda pessoal do Senhor Jesus Cristo não será dia de glória para o mundo, será dia de treva, de densas trevas. Por quê? Porque Jesus Cristo virá não para dar vida, não para curar. Ele vem para matar. Na primeira vinda ele se manifestou como um cordeiro mudo e o mataram. Na segunda vinda ele não virá mais como um cordeiro, ele virá como um leão, e um leão nervoso. Ele vem para tomar as rédeas do mundo. Ele vem para prender o diabo durante 1000 anos. Ele vem para prender a besta e o falso profeta e lançá-los no abismo. Ele vem para cumprir outros protocolos, que é o julgamento das nações. Ele vem para estabelecer o seu reino e haverá vários julgamentos. O julgamento do povo judeu. Ele disse aos seus discípulos: vós julgareis as 12 tribos de Israel. Jesus julgará as nações. Não sabemos como se dará isso, mas ele tem formas para julgar as nações. E olha o que vemos. O Senhor Jesus julgará as nações com equidade, com equilíbrio. E vejamos uma coisa. Ele vem cumprir vários protocolos. Ele vem cumprir aquilo que foi prometido em Daniel capítulo 9 e o verso 24. E o que foi prometido em Daniel capítulo 9 e o verso 24? Olha o que foi prometido aqui. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre o povo judeu e sobre a tua santa cidade. As 70 semanas não estão determinadas para a igreja, mas sim para Israel e para a cidade de Jerusalém. Para quê? Dentro dessas 70 semanas, olha o que tem, olha o que teve, o melhor, e olha o que terá. Teve a restauração dos muros, a restauração da cidade e a restauração do templo. E teve o nascimento do Messias e o seu ministério e o cumprimento do seu ministério na terra. Quando o Senhor Jesus disse a sua última palavra, quando estava em vida, tetelestai, que significa está consumado.
e ele logo expirou. Cumpriu tudo isto dentro de 69 semanas. Falta uma semana, semana de anos. A igreja será arrebatada. E no livro do Apocalipse, vai começar então, capítulo 6, a grande tribulação. Eu vou explicar do capítulo 1 ao capítulo 6 do Apocalipse. É uma sequência. Capítulo 1 é a apresentação, é a coroação do material para o imaterial. Jesus. João viu Jesus sendo coroado, porque ele é digno disso. No capítulo 2 e 3 é o tempo da igreja do Senhor Jesus na terra. O capítulo 4, ali é codificação do arrebatamento da igreja de Cristo. Capítulo 5 já mostra a igreja nos céus sendo coroada, o casamento do noivo com a noiva. O capítulo 6 já fala sobre o começo da grande tribulação. Do capítulo 5 ao capítulo 19, não se fala na igreja. Por quê? Porque ela não estará aqui, ela está nos céus. Então vejamos o que o Senhor Jesus vem fazer aqui em sua segunda vinda. Em sua segunda vinda, ele não vem para a igreja, ele vem exclusivamente para judeus. Porque parte dos judeus, a terça parte, estarão perseguida entre as montanhas e estarão guardados por Deus ali. E Jesus Cristo então vem para salvá-los, liberando perdão para eles. Jesus vem cumprir vários protocolos. Em outras palavras, o Senhor Jesus vem para cumprir várias profecias bíblicas, entre elas o Salmo 121, leia lá, o Salmo 46. O Senhor Jesus Cristo voltará, não para a igreja, mas ele voltará com a igreja. E deixará a igreja nos ares e descerá então no meio do povo judeu para liberar perdão para eles. Olha o que o Senhor Jesus vem fazer aqui em sua segunda vinda. Jesus Cristo vem para cumprir estas palavras. Julgamento das nações, julgamento do povo judeu, extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna e selar a visão profética e ungir o Santo dos Santos. Nada disso aconteceu ainda. Isso acontecerá na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, em todo o seu tempo de vida aqui, em vida, e também após a sua morte, quando ele voltar em sua segunda vinda, em toda a sua extensão, ele vai cumprir aqui no mundo 7 tipos de festas estabelecidas por Deus. Através de Moisés ao povo judeu. Quais são as festas? Páscoa, asmo, primícias, Pentecostes, trombetas, Yom Kippur, festa do perdão e tabernáculos. Jesus Cristo, quando estava aqui, ele cumpriu 3 festas e de lá do céu ele cumpriu mais uma festa. Quais foram as festas que ele cumpriu quando estava em vida aqui? Ele cumpriu Páscoa, asmos, primícias. De lá dos céus, ele cumpriu Pentecoste, mandando o seu Espírito, o Espírito Santo, para inaugurar a igreja. Se ele cumpriu 4 festas, ainda tem 3 festas para cumprir. E quais são as festas que ainda tem para cumprir e ele cumprirá à risca? Trombetas,
Esta festa de trombetas não tem nada a ver com arrebatamento, mas tem a ver com o povo judeu. Está escrito lá em Mateus capítulo 24 e verso 31. E o que diz lá? Mateus 24 e o verso 31. Depois destas coisas, ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos. Escolhidos aqui, nesse ponto profético, não é a igreja. São os 144 mil judeus que estarão espalhados sobre o mundo, evangelizando nesse tempo. Os anjos irão colher um a um e levá-los para Jerusalém. Depois vem outra festa. Qual é a festa? A festa de Yom Kippur, que é a festa do perdão. Jesus pessoalmente descerá no meio do povo judeu e liberará perdão para eles. Se revelará para eles. Assim como aconteceu no tempo de José, lá no Egito, quando ele se revelou aos seus irmãos. Jesus, no futuro, vai se revelar aos seus irmãos, liberando perdão a eles. E eles vão olhar as marcas e vão dizer, e essas marcas aí? E ele vai dizer, essas marcas foram as quais eu fui ferido na casa dos meus irmãos. Isso há 2000 anos atrás. E eles serão então perdoados no deserto. Muitos estão afirmando que é o deserto da Jordânia. Mas vejamos, o Senhor Jesus, em sua segunda vinda, repetindo, ele vem para prender Satanás por 1000 anos. Ele vem para prender o falso profeta e o anticristo e lançá-los no abismo. Ele vem para julgar as nações. Ele vem para julgar Israel. Ele vem para dar a abertura no milênio. O milênio foi o evangelho pregado no Velho Testamento. Eles pregavam lá no Velho Testamento. E até o Senhor Jesus pregou sobre isso, sobre o reino milenial. Esta foi a pregação, a mensagem para os santos do Velho Testamento. O reino milenial para os santos do Velho Testamento não foi pregado galardões nos céus, coroa nos céus, 7 anos nos céus, não. Foi pregado para eles o reino milenial. Todas as profecias estão sendo cumpridas e várias ainda faltam para cumprir. E todas as promessas as quais Deus fez para Abraão, Isaque e Jacó, ele vai terminar de cumprir dentro do milênio. Porque está escrito na palavra, muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Isso vai acontecer. Mas vejamos, o Senhor Jesus tem promessas a receber de Deus. No toque da 7ª trombeta do Apocalipse, ele vai tomar os reinos que Satanás tomou de Adão. Jesus Cristo vai tomar de volta no toque da 7ª trombeta. E vai cumprir também a profecia que Deus disse sobre o seu filho Jesus. Eis que te darei as nações por herança. Isso não aconteceu ainda, vai acontecer depois da grande tribulação. Jesus será o rei deste mundo. E acontecerá várias profecias, e entre elas o Salmo 100, quando diz lá, celebrai ao Senhor todos os moradores da terra. Desde o tempo que houve nação, até agora não se cumpriu isso, mas no milênio vai se cumprir. Todas as nações vão celebrar o Senhor Jesus Cristo, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor. O mundo será equilibrado. O mundo passará pelo tempo de perfeita e pura paz. Mas vejamos, eu já vou encerrar. Será aberto o milênio.
Jesus Cristo, dentro do milênio, ele vai então cumprir para com Abraão tudo aquilo que foi prometido. E dentro da profecia bíblica, Jesus Cristo porá o povo judeu por cabeça das nações e não por cauda, porque está escrito sobre eles, em Mateus capítulo 5, os mansos herdarão a terra, e está falando ali do povo judeu, não é da igreja. Terra é para o povo judeu, céu é para a igreja. Note uma coisa, primeira vinda não foi para a igreja, foi para judeus. Segunda vinda não é para a igreja, mas para o povo judeu. Para a igreja é arpazo, arrebatamento, retirada. Para judeu é parousia. Eu quero encerrar aqui para o vídeo não ficar muito longo. Se você gostar desta meditação, compartilhe. Se inscreva no canal A Voz do Atalaia. Me ajude a crescer esse pequeno canal. Deus os abençoe.